Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muitíssimo delicado, um pouco polêmico também, mas extremamente sério. É impossível compactar, sumariar esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês hoje em um único vídeo, né? Eu estaria sendo raso e para fazer as coisas mal feitas eu não faço. Ou eu faço o melhor que eu posso, ou melhor não fazer. Então nós vamos ter que dividir esse vídeo em algumas partes para que você entenda e não tenha dúvida alguma sobre essa pauta que eu vou lhes apresentar. Eu também aconselho esse vídeo ele não deve ser assistido por menores de 18 anos, tá? Esse é o meu conselho, tá? Então, esse vídeo é para acima de 18 anos, porque nós vamos tratar aqui de um assunto um pouco pesado, um pouco denso. E eu também, não é apenas apresentar o tema, tá, para o seu conhecimento da realidade que nos cerca, da assustadora realidade que nos cerca, já que a gente vive num mundo tenebroso, né? Conforme diz a palavra, ah, também lhe dá estratégias, tá? Te dá estratégias, te dá direção, como você ficar imune a esse tipo de ataque, a esse tipo de situação, tá bom? Para isso eu vou ter que explicar com profundidade. Tudo que eu sei, eu estou falando diante de Deus, eu vou apresentar para vocês, tá bom? Não vou esconder nada, eu sei que nas redes sociais existem algoritmos que cruzam palavras e nesse cruzamento eu sou facilmente localizado, a minha posição, né, onde eu moro é localizado no meu IP e eu sei que eu corro um certo risco com isso, uma vez que eu vou não apenas falar a respeito de um tema, mas eu vou apresentar provas a respeito de um tema. E isso pode, digamos assim, ser a mosca na sopa dos satanistas, sabe? Se é que vocês me entendem, né? Então, desde já eu peço oração por vocês, intercessão, auxílio, para que Deus continue nos protegendo e continue nos dando sabedoria, discernimento para preparar os melhores vídeos para vocês. E para isso, é claro, nós também precisamos, evidente, de recursos para nossa subsistência, né? Nada além do necessário, mas apenas o necessário, né? É um tema difícil até mesmo para eu falar, não é uma coisa fácil não, vai me remeter a muitas lembranças não positivas, mas precisa ser dito, né? A verdade precisa ser dita, né? Porque a verdade ela é libertadora, né? E eu quero que vocês sejam libertos através desse conhecimento, tá bom? Hoje nós vamos falar de uma substância conhecida como adrenocrome. Adrenocrome. Existem certos países do mundo, né, que é só o fato de você citar essa palavra, né, na sua rede social, o seu vídeo é retirado do ar. E se houver reincidência, o seu canal inteiro é removido. Então, felizmente, no Brasil, eu fiz uma pré-pesquisa antes e muita gente está falando sobre adrenocrome, mas ninguém vai falar com a profundidade que esse vídeo vai abranger, tá bom? Porque eu sei exatamente como a mecânica da coisa funciona e eu vou contar os detalhes para vocês, tá bom? Então lembre de orar pela gente, lembre de interceder, compartilha esse vídeo, tá bom? Não estou dizendo para você copiar esse vídeo e pôr no seu canal, porque seria plágio, né? É antiético e fere as leis, né, do próprio YouTube. Então, para que você tenha uma vida íntegra, sem legalidade, sem brecha, não faça isso. Você compartilha o link do canal. Olha, no canal Daniel tá aqui esse link, assiste esse vídeo, tá bom? E se você copia o vídeo e posta para o seu canal, eu não estou nem preocupado, tá? Tá usando o Daniel como escada para ganhar mais visualizações. Estou pouco me lixando com isso, tá bom? Mas eu não quero que você tenha brecha, que você tenha legalidade. E pelas leis,
pelas regras que regem o canal, o YouTube, né, você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente copiar um vídeo na íntegra e publicar no seu canal, né? Existem regras para isso e eu procuro obedecer todas as regras literalmente ao pé da letra para não deixar nenhuma brecha, nenhuma legalidade. Então você deve compartilhar o vídeo, quando eu digo compartilhar o vídeo, compartilhar o link do vídeo, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Bom, vamos lá. Nós vivemos um mundo tenebroso, a Bíblia já fala, num mundo cruel, num mundo muito ambicioso, onde as pessoas estão muito ligadas à matéria, num mundo egoísta, né, onde as pessoas pensam mais em si do que nos outros, num mundo onde permeia muita inveja em nosso meio, né, onde nós perdemos as referências que a Bíblia nos ensina de suportar os fardos uns dos outros, de orar uns pelos outros, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que celebram. Não, a gente muitas vezes tem inveja do irmão que prospera, fruto do seu suor, do seu trabalho, né? Ou inveja da roupa, ou inveja da juventude, ou inveja do cabelo, sei lá, né? Mas vivemos um mundo muito egoísta também, onde as pessoas são extremamente avarentas, né? E 1 João, no capítulo 5, no verso 19, diz assim: sabemos que somos de Deus, certo? Eu e você somos de Deus. E que todo o mundo está no maligno. Ou seja, aqueles que não estão em Deus acabam estando no mundo, né? E o mundo está no maligno. Veja bem que João, em sua infinita sabedoria também, porque quando você tem encontro com o autor da vida, você passa a mudar muito o seu pensamento, você faz algo chamado metanoia, mudança de mente, né? Ele coloca, sabemos que somos de Deus. Ele não diz, sabemos que somos de Cristo, não é? Porque aí você limitou a um grupo de pessoas, né? Somente aquele grupinho ali, os cristãos. Mas somos de Deus, e Deus existe em vários povos, por isso indico novamente o livro Fator Melquisedeque, e o do Rob Bell, O Amor Vence, tá? Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. 1 João 5,19. Quero também aproveitar o ensejo e indicar um livro, O Cavaleiro Preso em Sua Armadura. Vou por aqui, O Cavaleiro Preso em Sua Armadura. Vale a pena você ler, vai trazer profundas reflexões a seu respeito, né? Me lembrou muito o livro de Arthur Schopenhauer, A Vida como Vontade e Representação, que inclusive era um livro que Albert Einstein gostava muito, né? Então hoje nós vemos que o mal solapou o mundo, e ele acaba estando presente, né, entre nós, essa maldade entre nós, e muitas vezes esse mal se aloja em nós, está em nós. Mesmo que você diga que não, tem maldade na gente. Se não fosse o Espírito Santo, se não fosse a graça de Deus, né, muitas vezes nós faríamos coisas diametralmente opostas àquilo que Deus nos orienta e nos ensina, né? Mas o Espírito Santo nos aponta o caminho, o Consolador, né? Então está em nós, sim. Não vai dizer que você é melhor que ninguém. Nós não somos melhores uns que os outros, né? Todos nós dependemos da graça, do amor de Deus a cada dia, a cada manhã. E hoje vemos que os patamares da maldade humana atingiram níveis muito elevados, níveis inimagináveis. Você pensa, meu Deus, como é que um ser humano faz uma coisa dessa? Você já deve ter visto muitas notícias, né, por canais de TV, pela mídia, de seres humanos que cometem atrocidades violentas, assim, indescritíveis, né? E chegam realmente a extremos inimagináveis. Quando você pensa, puxa, pior que isso não pode acontecer, acontece, né? Então, hoje eu quero apresentar para vocês essa substância chamada adenocrome, né? Por que ela é tão importante, como ela é obtida, como ela é formada, e o porquê que eu estou falando isso para vocês também. Tem um propósito, tá? Eu não estou simplesmente falando por falar, né? Tem um propósito de te alertar, de te dar uma orientação, de te dar estratégias para combater isso, tá bom? Para você ficar imune a isso, estratégias de prudência. A Bíblia diz para nós sermos prudentes, né? Simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Assim que a Bíblia fala, né? Então, que substância é essa, afinal de contas, adrenocrome, que pouca gente ouviu falar o nome, né? Essa substância ela possui vários princípios psicoativos, muitos deles semelhantes ao do LSD.
porém sem os seus efeitos colaterais e sem danos para o seu organismo. O adenocrome ou adenocromo é um metabólico da adrenalina, é um derivado da adrenalina. E esse derivado da adrenalina passou a ser estudado melhor na década de 50 e década de 60. Curiosamente, foi o mesmo período que começaram os experimentos com o MK Ultra, o projeto MK Ultra. Dá uma olhada no meu canal do YouTube, tem um vídeo chamado MK Ultra, você vai entender. Então, essas pesquisas começaram com o MK Ultra e depois elas evoluíram, e chegaram a outras conclusões científicas a respeito dessa substância adenocrome, que é um subproduto da adrenalina, É uma adrenalina oxidada. Nós vamos falar isso melhor mais adiante, tá bom? Essa substância, o adenocrome, que é o metabólico da adrenalina, ela acabou sendo estudada então na década de 50 e 60, início dos estudos começaram juntamente com os estudos do projeto MK Ultra, que é interessante, coincidiu, E ela foi ganhando gradualmente mais popularidade no mundo, mais espaço até mesmo através da mídia. Mídia não muito convencional, mas através de livros, Em algumas publicações, como um livro publicado em 1973, chama Tradução para Português. Vou colocar a tradução em português. Elevações Legais. Elevações Legais. O livro publicado em 1973, cujo nome em português seria Elevações Legais. Quem escreveu esse livro foi Adam Gottschalk, Adam Gottschalk, não sei se a minha pronúncia está correta. E ele escreve, descreve, melhor dizendo, o adenocromo como sendo uma substância fisicamente estimulante, induzindo uma sensação de bem-estar. Ou seja, ele está glamourizando essa droga. Ele está dizendo que é algo bom, traz bem-estar, traz uma sensação estimulante, é bom. Essa é a ideia que ele está passando, Além disso, em tese, o adenocrome, também possui, além das propriedades semelhantes ao LSD, que causa euforia, ele também aumentaria a sua capacidade mental, a sua capacidade cognitiva, aumentaria seu potencial de inteligência, que nós usamos o máximo 10% do nosso cérebro, Einstein, que era um gênio, usava 10%, a maioria de 5 a 7%, Mas aumentaria a sua inteligência, você passaria a fazer novas conexões no seu cérebro e isso aumentaria a sua capacidade de inteligência, podendo até mesmo você chegar a utilizar 20% do seu cérebro. E também ele causaria maior resistência à dor. Você teria maior resistência à dor, teria sua imunidade muito mais elevada e teria também algo que é o grande alvo, o que é o que gera maior procura por essa substância, que é o rejuvenescimento. É isso mesmo, rejuvenescimento. Essa questão do rejuvenescimento, não é que retarda o envelhecimento, veja bem, literalmente rejuvenesce. Rejuvenesce. Nós vamos explicar como e por quê, Isso tem atraído muitas celebridades, em busca desse tal elixir. Celebridades, porém, celebridades em todas as linhas aí, em todos os meios, mas principalmente as celebridades que estão em maior evidência. É evidente que o satanismo não é burro, ele não comercializa esse tipo de droga, com pessoas que não podem oferecer algo em troca, Eles não estão apenas interessados no dinheiro, mas eles querem algo além do dinheiro e nós vamos explicar, tá? Então, o processo para obter essa droga, existem duas maneiras, Ou você faz parte da seita, faz parte da Irmandade, onde todos têm acesso, onde todos usam, e lembrando, na Irmandade você só entra mediante convite, tá? Alguém te convida. É feita uma série de cálculos numerológicos, cabalísticos, astrológicos, para poder chegar às pessoas com potencial de crescerem e somarem na seita. Então, eles que escolhem, tem uma série de critérios para isso, eles que abordam a pessoa, Então, você entra mediante convite, mais ou menos como a maçonaria, tá? Só entra mediante convite, você não pode bater na porta da maçonaria e falar, aí, eu tô afim de ser maçom hoje, Não entra.
né? Ou então essa pessoa compra no mercado negro, no mercado paralelo. Então, ou ela faz parte da Irmandade, ou ela compra no mercado paralelo, no mercado negro, muitas vezes na Deep Web, né? E esse mercado negro, ele é dirigido por satanistas, claro. Então, quem distribui isso são pessoas ligadas ao satanismo diretamente. Ele não está falando qualquer tipo de satanismo, estamos falando aqui de alta magia, de magia negra, né? E são vendidos a preços muito exorbitantes, caríssimos. Eu vou pôr aqui uma imagem de uma ampola de adrenocrome, né? Essa ampola custa uma fortuna, né? Porque a obtenção do adrenocrome puro, né, não é tão grande. Uma vez feito o ritual para obter adrenocrome, você não consegue tirar muito, você tira no máximo 10 ml, né, da substância pura, o resto você não consegue aproveitar. Então, por isso, o preço fica realmente bastante caro. E esses preços exorbitantes são pagos, né, por celebridades, por cantores, por atores, né, são os que mais procuram a substância. Alguns políticos também procuram, mas em menor escala, né. Então, se você for um bom observador, já repararam que tem alguns atores, atrizes, cantoras que parecem que não envelhecem? Que parece, poxa, essa pessoa está no formol, não muda, não vou citar nomes, mas você sabe quem é, né? Sei que gente que está aí, ó, fazendo filme após filme, né? Filmes de ação, por exemplo, e continuam fazendo eles mesmos as cenas, né? Eles não querem nem dublê, né? Tom Cruise, por exemplo, né, além de parecer que o cara não envelhece, ele não aceita dublê, ele mesmo faz as cenas, né, de perigo, né, as cenas mais difíceis, ele mesmo executa, ele não aceita dublê. Então, curioso isso, né? A gente vê aí cantoras que estão há tanto tempo no mercado, né? Tanto tempo aí e sempre fazendo grande sucesso, né? Como a Madonna, por exemplo. Parece que a mulher está no formol, né? Então, né? Não estou falando nada aí, né? Só estou fazendo um comentário, tá bom? Então, parece que essas pessoas simplesmente não envelhecem, nem sequer perdem o vigor. Continuam tendo a capacidade de realizar proezas em filmes ou mesmo apresentar shows, espetáculos onde cantam e dançam ao mesmo tempo. Haja fôlego, né? Então, da onde vem esses recursos que a Irmandade ela captura através da venda dessa substância? Veja bem, quem vende isso são pessoas ligadas à automagia. São procurados por celebridades, por atrizes, por cantores, algumas vezes por políticos, mas normalmente celebridades, né? E são vendidos por preços muito caros, né? Os preços são exorbitantes, eu não vou entrar nem nos parâmetros e valores aqui. E esses valores são utilizados para financiar os projetos da seita. Claro, precisa de dinheiro, né? Então, se eles, a Irmandade é dona de muitas indústrias farmacêuticas, né? Você comprar uma indústria farmacêutica custa dinheiro, né? Então, eles precisam capitalizar recursos para poder trabalhar em seus laboratórios, desenvolver algumas drogas, substâncias e também desenvolver esqueci o nome, vírus, né, bactérias, armas químicas, enfim, tem que ter laboratório, tem que ter cientista de alta capacidade, né, tem que ter dinheiro para glamourizar a coisa. Então, claro, move muita grana por trás disso, né? Então, eles são utilizados, a venda do adenocromo para pessoas que não fazem parte da Irmandade, são utilizados para financiar os projetos do satanismo, né? Porém, existe mais um detalhe, não é apenas a compra. Então, eles não vendem apenas pelo dinheiro, né? Não é só o dinheiro. A pessoa que compra e não faz parte da Irmandade, vamos supor que eu fosse um ator, né, ou um cantor muito famoso, né, e atraísse milhares de pessoas, tivesse canal na internet assim com milhões de seguidores, faço show pelo mundo inteiro e shows lotados, sabe aquele tipo de show que você põe, abriu, né, para vender e vende em questão de horas e lota, e você coloca 50 mil, 60 mil, 80 mil pessoas num ginásio e lota rapidamente? Então, assim, uma pessoa mega, ultra, super famosa, né?
assim, superastros, né? Tanto do cinema quanto da música, né? São pessoas bem conhecidas. Essas pessoas compram, não fazem parte, os que não fazem parte da Irmandade, muitos fazem. Os que não fazem parte, além de pagar para ter a substância, que isso vicia, é uma substância altamente viciante, né? Porque uma vez que você vê o efeito, você, opa, que legal, quero mais, né? Gostei, mudou minha força, mudou, eu não estava escutando direito, agora eu estou, não enxergava bem, agora eu estou enxergando. Olha, agora eu tenho mais resistência, eu tenho mais força, então você quer de novo. É um ciclo, é viciante, ele dura um período de ação, depois você precisa reaplicar para manter aquilo ali ou até aumentar a dose para você rejuvenescer mais rápido, né? Mas melhor, eu vou explicar cientificamente nesse vídeo como isso funciona, tá bom? Que apenas falar é muito simples, qualquer um pode falar, né? Mas eu vou te explicar cientificamente, pautado na ciência, na medicina, como é que funciona a biologia molecular disso, como é que isso rejuvenesce de fato, tá bom? Então, vamos a fundo na história. Então, eles apenas não compram, né? Então não é só o dinheiro, mas eles têm uma espécie de pacto, tá? Não é um pacto com o diabo, é um pacto de acordo, um acordo entre cavalheiros, né? Onde eles se comprometem, aquele que comprou, que é famoso e que não é da Irmandade, estou deixando bem claro isso, tá bom? Comprou, mas é uma super celebridade. Então ele compra, ele vai ser um cliente em potencial, porque ele vai comprar várias vezes e vai angariar mais recursos. Mas além do dinheiro, ele tem que se comprometer sigilo absoluto, total. Se ele fizer menção disso, ele morre. Ele é assassinado, e o assassinato dele, né, não vai parecer que ele se assassinou, vai parecer, perdão, não vai parecer assassinato, vai parecer que ele se suicidou, vai parecer que foi um acidente doméstico, um acidente de carro, vai parecer algo assim natural. Eles conseguem planejar, eles montam um cenário, conhecem muito bem, porque dentro da alta magia, tem de todos os tipos de pessoas, né? Tem militares de altas patentes, tem políticos, tem médicos, enfim, tem gente de todas as classes sociais elevadas, melhor dizendo, de todas no topo da pirâmide tem todas as pessoas mais proeminentes, né? Esses que eles acabam buscando, como a maçonaria. Eles vão convidar alguém que tem algum poder de influência para se entrar na maçonaria, ou dinheiro ou poder de influência. Então, uma vez que essa pessoa tenha poder de influência, então é feito sigilo absoluto. Se falar, morre, e não só essa pessoa morre, mas como a família inteira morre. Se você for um bom observador, você vai observar que determinadas, digamos, atrizes morreram, aparentemente tiraram suas próprias vidas, e pouco tempo depois parentes diretos também tiveram o mesmo fim, né? Então, além de ter sigilo absoluto, segredo absoluto, isso é feito de uma maneira que assusta a pessoa, quer dizer, esse pacto de silêncio é feito dentro de um pequeno ritualzinho em que assusta. A maioria das pessoas saem de lá apavoradas, né? E não contariam o segredo em hipótese alguma, né? Evidentemente eu não vou dizer como é que é o ritual, né? Mas não é bonito de se ver, não. Então a pessoa realmente fica, ok, eu vou cumprir. Então, além do pacto de silêncio, essa celebridade tem a obrigação de fazer canções, se for o caso da música, canções que enalteçam ao diabo, né? De forma subliminar ou explícita, tanto faz, canções que enalteçam o diabo. De usar vestimentas, roupas em seus shows que enalteçam o diabo, chifres que imitem rituais satânicos, espetáculos que deem a entenda a glamourizar o satanismo, a enaltecer o satanismo, a dizer que aquilo é uma coisa boa, né? Então, o cenário, tal, né, as danças, as roupas, a letra das músicas, as melodias, são todas para enaltecer ao diabo. Essa é uma coisa feita em troca. Outra coisa, se a pessoa fizer filmes, por exemplo,
Tem que ter no filme mensagens subliminares satânicas, né, que enalteçam o diabo, e é a própria pessoa, né, quer seja em suas redes sociais, quer seja no próprio filme, ela vai fazer alguns sinais, né, que vão enaltecer ao diabo. Você não percebe, não, sua mente consciente não, mas inconscientemente capturou, né? Muitas pessoas começam a ter um fascínio pelo oculto, um fascínio porque o oculto aparentemente promete tanta coisa, né? Dinheiro, poder, fama, poxa, uma família unida, né? E a gente vê uma igreja desunida, mas muitas pessoas também procuram a igreja pela mesma coisa, né? Por dinheiro, poder e por fama. Enfim, eles satanizaram a igreja, né? De Cristo, né? Com raras e honrosas exceções, graças a Deus, mas implantaram em nosso meio, né? Doutrinas de demônios. Vocês sabem disso, não é só doutrina humana, tem doutrina de demônio também. Foram implantadas na década de 80, eu já falei isso em outros vídeos. A popularidade da substância adrenocrome, ela começou a ganhar certo destaque através de um escritor chamado Aldous Huxley. Aldous Huxley, né? Ele escreveu um livro, traduzido para o português, tá? Chamado As Portas da Perfeição. Portas da Perfeição. Foi publicado bem em 1954. Ou seja, numa fase embrionária ainda de estudos do adrenocrome, né? E também tem um outro livro, né, escrito por Hunter S. Thompson, Hunter com H, ele é um escritor e jornalista, né? E ele escreveu um livro chamado Medo e Repulsa em Las Vegas, publicado em 1972, onde ele faz algumas menções ao adrenocrome. Evidentemente, o livro não se trata inteiramente disso, mas faz algumas menções, né? Esse mesmo autor, que escreveu aqui em 1970, que publicou o livro em 1972, o Hunter, ele se suicidou em 2005 com um tiro na cabeça. Eu garanto a vocês, não foi suicídio, tá? Ele é feita uma programação mental, tipo MK Ultra, se a pessoa falar, ela mesma se executa. Ou então eles ligam para a pessoa, se você não se matar, nós vamos acabar com a sua família, né? Então, ele acabou se empolgando demais com o assunto e ele acabou exigindo, isso eu sei, que eu conheço os bastidores, ele acabou exigindo saber mais sobre a substância, saber como é que funcionava e obter uma parte dos lucros da produção, já que ele estava divulgando. Ou seja, ele passou da linha, né? Da linha limítrofe e acabou morrendo em 2005, supostamente se suicidando, né? Então, eu só sugeri para vocês assistirem um vídeo meu, tá no meu canal, chama-se Desvendando Códigos, e também a série Calendário Secreto 2023. Assista esses dois vídeos, tá? Vamos voltar à questão. Guardou isso aí? A gente vai voltar aqui. Voltando ao tema em questão. Então, essa substância é altamente utilizada em cerimônias e rituais satânicos em nosso século presente, hoje, atual, 2020, né? E às vezes a gente ouve estupefato, né, uma notícia. Você escuta uma notícia que às vezes vaza, acontece. Às vezes tem algum repórter que é mais sagaz, que é mais esperto, leu alguma coisa nas entrelinhas, percebeu algo que ninguém percebeu e ele divulga uma notícia, né? E aí a gente escuta aquilo e fica pasmo. Pô, caramba, meu! Né? Só que logo a mídia mesmo abafa, porque tem pessoas do satanismo ligados em altas patentes da mídia, né? Quer ela seja escrita, televisiva, rádio, qualquer coisa, eles estão infiltrados em todo lugar, né? Então, o que eles fazem? Essa mídia vem e abafa a notícia, né? Esses que abafam são chamados popularmente de bombeiros, né? Vale a pena, você quer conhecer mais sobre isso? Eu fiz uma live com uma produtora, ela foi produtora de programas de televisão, trabalhou em emissoras de TV, foi produtora de apresentadores de TV, ela conhece muito bem os bastidores da mídia e ela mesma citou esse termo bombeiros, né? Então, assista no meu canal do YouTube uma live que eu fiz com uma produtora, ela vai estar intitulado dessa forma no meu canal, tá? Você põe lá Daniel Mastral e escreve Live Daniel Mastral e Camila M-I-H-A, mais fácil soletrar, né? Então, Live Daniel Mastral e Camila M-I-H-A, tá? Mirra, né? Então, vocês querem um exemplo, né, de pessoas que
soltam ideias satânicas em seus shows e, curiosamente, são esquecidas. Eu tenho certeza que você não vai lembrar disso, mas eu vou refrescar sua memória. Existe um cantor, na verdade um cantor, né, um rapper, né, chamado, não sei se vou fazer a pronúncia certa, tá, gente? Você sabe que o meu inglês é ruim, mas é o Kanye West, né? Esse Kanye West, ele está alegando nesse momento histórico que eu estou gravando esse vídeo. Estou gravando esse vídeo em julho, o dia 5 de julho de 2020, né? E ele diz o seguinte, ele já está saindo na mídia que ele vai se candidatar, ele já mostrou a intenção, ele não se candidatou ainda, mas mostrou a intenção de se candidatar à presidência dos Estados Unidos. É claro que ele não ganharia, mesmo se ele se candidatasse, né? Não vai ganhar, né? Mas ele mostrou, porque quando você é candidato, você ganha mais vitrine, né? As pessoas te ouvem, né? Você tem espaço de mídia, você tem espaço nos comícios, as pessoas vão te ouvir, né? Então você acaba tendo voz, né? Então ele não vai ganhar, mas ele mesmo, e aí que é o pulo do gato, você não vai lembrar disso, ou poucas pessoas vão se lembrar, ou melhor, relembrar agora, porque eu vou mostrar. Mas você deve ter esquecido, porque a mídia abafou a história, né? Certa vez, ele mesmo, né? Não sei se ele estava meio chapado ou não, ou se ele falou, né, em tom de chamar a atenção, mas ele fez algo explícito, né? Normalmente, as mensagens satânicas são feitas implicitamente, né? Para serem gravadas no seu inconsciente e aquilo trabalhar em você, né? E despertar desejo em fazer parte do satanismo, de adorar o satanismo, de rejeitar o cristianismo ou rejeitar a sua fé. Então ele mesmo admitiu num show, ele admitiu que ele tinha aliança, ele tinha feito um pacto com o diabo. Ele falou no microfone, você sabe por que eu tenho tanta coisa? Sabe por que eu sou rico? Né? Porque eu fiz um pacto com o diabo. Ele me deu muita coisa, né? Se você esqueceu, vou mostrar aqui um trecho do vídeo para vocês. Em um show, o rapper americano Kanye West não escondeu de onde veio o sucesso dele. Então, alguém lembra disso? Provavelmente não, ou a maioria não, né? Então hoje a notícia em questão, ou seja, a pauta da vez, né, é o que acontece atualmente, né? Recentemente, né, devido à pandemia do coronavírus, é o que nós estamos vivenciando nesse momento histórico, foram encontrados por militares americanos num parque, né, acho que foi no Central Park, né, então eles estavam montando os hospitais de campanha para auxiliar, para dar suporte aos hospitais. O sistema de saúde muitas vezes em muitos lugares estava sobrecarregado ou colapsando, então começaram a criar hospitais de campanha e os militares estavam abrindo as suas tendas, né, no Central Park em Nova York. E aí um militar, né, ele acabou encontrando uma entrada para um túnel. Ele descobriu uma passagem secreta que dava a um túnel, não apenas um túnel, mas uma rede de túneis. E aí, isso, né, começou a ser alardeado, né? Porque nesse túnel ele encontrou várias crianças mortas. Crianças mortas. Eu vou explicar nessa série o porquê também, tá bom? Né? E se isso é fato ou se é boato. Então encontraram várias crianças mortas. Logo a notícia, isso foi muito rápido, presta atenção, seja um bom observador. Assim que essa notícia vazou, já veio os bombeiros e abafaram o caso. O que eles disseram? Fake news, mentira. Fake news, né? E colocaram como fake news e acabou, né? E simplesmente aquilo, né, acaba no esquecimento. Só que algumas pessoas ainda ficaram, né, com a pulga atrás. Será? Então o que a mídia faz? Além de ela não falar mais sobre o assunto, ela encerra aquele assunto, não fala mais, não toca mais naquele assunto e ela começa a mudar a sua direção. Ela cria uma distração para que você não olhe mais para aquela notícia dos túneis. Então agora nós vamos falar do quê? Você liga a televisão, só se fala em pandemia, em estatísticas e tudo mais, quantos mortos, quantos contaminados, e possíveis vacinas, falam-se em eleições, né? Se a eleição vai ter, se não vai ter, falam em economia, do impacto econômico da pandemia, né? Porém,
a notícia acabou intrigando. Essa notícia dos túneis, nem todos, né, caíram nessa distração da mídia. E algumas pessoas ficaram com isso na cabeça. Será que esses túneis encontrados em Nova York realmente existem, né? E, evidentemente, existem, fato. Tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês um panorama da rede de túneis, um mapa da rede de túneis em Nova York e imagens desses túneis, várias imagens desses túneis aí. Prestem atenção, eles existem, é fato. Isso era desconhecido, assim, planetariamente, ninguém sabia que isso existia, né? Até que acidentalmente aconteceu e aí tiraram fotos e tudo aquilo que a mídia tentou abafar, né, veio à tona pela internet, que por enquanto ainda não tem censura, né? Tá começando a censurar alguns canais, né? Mas tem outras plataformas que ainda existem, que ainda a censura não chegou. Mas vai chegar um momento que vão censurar tudo. Então é bom você guardar bastante essas informações, tá? O máximo de informação que eu puder falar para vocês. Então você grava, pode filmar a tela, pode anotar, né? E espalha a informação. Manda outras pessoas divulgarem o link, né? Quanto mais gente ver, melhor, né? Então você sabe que existem patentes elevadas entre os militares, entre outras, na polícia também, na política, em todos os patamares que você imagina, né? Você tem pessoas ligadas ao satanismo. Inclusive, né, para você chegar a alta patente dentro de qualquer grupo militar, quer seja exército, marinha, aeronáutico, até mesmo a polícia federal, civil, seja lá o que for, né, você tem que ser no mínimo maçom. No mínimo maçom você tem que ser, né? Eles não pegam, não dão a promoção para qualquer um porque eles querem ter um controle. O satanismo quer ter um controle majoritário. Inicialmente a maçonaria parece algo bom. Quando a pessoa entra, parece tudo bonito, né? Parece que estão falando de Deus, fazendo boas coisas, é só uma seita discreta, né? Não é uma seita secreta, né? Mas quando você chega a patamares mais altos, você sabe exatamente onde você está, só que aí a sua mente já está cauterizada. Tem dúvidas a respeito do tema? Veja um livro, esse livro, para variar, evidentemente não é mais publicado, porque não é interessante que você saiba, então você acha ainda em PDF, tá? Ou em sebos, ou na estante virtual, talvez você encontre. Chama-se Do Outro Lado da Luz. Vou pôr aqui embaixo, Do Outro Lado da Luz. Você vai saber mais sobre maçonaria. Tá bom? E também vale a pena você ler o livro do Rob Bell, que não tem nada a ver com isso, mas como conteúdo extra para você, chamado O Amor Vence. Não é mais publicado. Por que será? Se você fala a verdade, você é queimado, né? O Amor Vence. Mas você ainda acha em PDF também, tá bom? Então, existem patentes elevadas que fazem parte da Irmandade, que sabem tudo, né? Sabem tudo. Mas eles também sabem que logo essa história sobre os túneis vai desaparecer. E vocês vejam que esses túneis são usados por militares, porque tem túneis aqui que cabe avião dentro, que cabe navio dentro. Então é usado para fins militares também. Porém, a alta patente militar muitos são satanistas. Então eles sabem da existência dos túneis. É usado para fins militares uma parte e uma outra parte, a maior parte, é usada pelo satanismo. E eu vou te dizer por quê, para quê e onde eles têm as suas principais entradas e saídas, né? Então, hoje, esses militares, né, que um soldado acabou descobrindo e vazou para a mídia, os bombeiros vão apagar o incêndio, vão criar uma distração, então eles estão tranquilos, o satanismo está tranquilo, porque logo isso daí evapora, logo isso daí ninguém mais vai lembrar, logo isso daí ninguém mais vai falar. Lembra do aeroporto de Denver? Por imagem aqui, tem um cavalo até grande, né, enorme, né, e com olho vermelho, né. Esse aeroporto ele tinha um prazo para ser construído X, né, e tinha um orçamento X para ser construído. Ele aumentou exponencialmente o custo do orçamento, estourou muito o orçamento e ele demorou muito mais tempo na sua construção.
Hoje nós sabemos que existem túneis subterrâneos no aeroporto de Denver. Nós sabemos que existem, já foram fotografados, documentados inclusive, mas nunca ninguém contou o porquê ou para que eles existem, mas eles estão lá. Só que aí abafaram a notícia. Quando descobriram isso, né? Mas aí abafaram a notícia, né? Ninguém mais fala a respeito. Lembra da Área 51? Teve uma época que se falava muito mais. Agora, quase ninguém mais fala da Área 51, né? Então ele já sabe, se alguma coisa vazar, sair do controle deles, sempre vai ter um plano para abafar aquela história, né? E a mídia tem um grande poder disso, né? De poder influenciar a opinião pública, de fazer com que algum fato caia no esquecimento, né? Criando uma distração. Então, fala de política, fala de futebol, fala de Olimpíada, fala de pandemia, fala de outro assunto, as pessoas se esquecem o que aconteceu, esquecem. Então a mídia consegue, então às vezes, e ela também pode, né, omitir o fato e não falar mais sobre ele, né, e colocar outras coisas em pauta. E também podem fazer de um pequeno fato, se isso for interessante para a Irmandade, um fato pequeno ser um grande desdobramento. No caso de eleições, por exemplo, eles querem que fulano ganhe. Aí eles encontram uma coisinha mínima no adversário, né? Uma pequena falha que ele cometeu na existência dele. Quem que não erra, né? Na existência, nós erramos. Aí eles superdimensionam isso e divulgam isso massivamente para enfraquecer aquele adversário. Por outro lado, a mídia também pode pegar também um pequeno fato, né, que o adversário que eles querem que vença, né, e ampliá-lo e glamourizar a tal ponto que vai transformar aquele adversário num verdadeiro herói, no salvador da pátria, né? E se for algo que ele fez, sei lá, negativo, né, e fez muitas coisas erradas, eles procuram omitir, tirar da frente, né? Então hoje você pode ver muita coisa acontecendo, eu estou gravando no mês de julho, tá bom? De 2020, muita coisa está acontecendo na política do Brasil, e quem acompanha os noticiários sabe mais ou menos o que eu estou falando, mas não se fala muito. Dão a notícia, né, mas não dão ênfase à notícia. A ênfase é a pandemia, né? Não é política, é pandemia e impactos na economia. Então, se algo vazar, eles não se preocupam. Logo vem os bombeiros e abafam a coisa, né? Quer ver um exemplo? Aqui no Brasil, vou me pautar no Brasil porque eu sei que tem maior parte são brasileiros que estão assistindo, né? A morte de Marielle Franco. Morreu, ninguém mais falou disso, né? O delegado que cuidava do caso, né, ele chegou nos assassinos e ele deu uma entrevista coletiva, eu lembro, eu assisti essa entrevista, dizendo que ele estava muito próximo de chegar no mandante. O que fizeram? Mandaram ele fazer um estágio na Itália, né, para saber sobre a máfia italiana, né, alegando que ele estava muito esgotado, né, e colocaram uma outra pessoa no lugar. É assim que faz, né? Então, esse delegado não tinha nada a ver com o satanismo, evidentemente. Ele estava fazendo o trabalho dele, só que ele estava chegando perto demais. Então, alguém com mais poder faz o quê? Troca as peças. Troca as peças para manter a coisa em segredo, né? Porque isso é fundo, mais do que você imagina. Morte da Marielle. Por quê? Né? Quem foi? Aparentemente, ela não causava mal para ninguém, né? Ela não era nenhuma ameaça, aparentemente. Né? A morte de PC Farias, né, dada como crime passional, né? Mas aí teve um legista, eu lembro, acho que era o Badam Palhares, que falou que não, que pelo ângulo da bala foi assassinato. Abafaram o caso, ninguém mais falou sobre isso. A morte de Tancredo Neves, que estava bem, de repente foi parar no HC, não tem uma foto, não tem uma imagem, não tem nada, só tinha um porta-voz, morreu, né? Ninguém fala nada. A morte do irmão do Collor, né? O Collor tinha, na época que ele assumiu a presidência, sofreu impeachment, só que ele renunciou antes, ele foi esperto, né? O irmão dele fez uma série de denúncias. Pouco tempo depois ele morreu com câncer, né, no cérebro. Tinham 3 tumores do tamanho de uma laranja do cérebro dele. Não falaram mais sobre a necrópsia. Morreu aí, né? A morte de Eduardo Campos, né? Eu lembro que teve muitos brasileiros cristãos que, infelizmente, até glorificaram a morte de Eduardo Campos, sem pensar na família,
na dor da perda abrupta de um membro da família, de um ser humano, e todo ser humano tem valor, tá? Então, teve cristãos que deram glória a Deus, porque isso ia favorecer a candidatura da Marina, segundo o olhar de alguns cristãos. Fizeram profecias nos altares, tá? Se você lembra bem, fizeram profecias nos altares que ela seria presidente da República. Não foi. Falso profeta. E um monte de trouxa ainda está correndo atrás, a mesma falsa profeta. Foi uma mulher, tá bom? Né? Ela falou, né? Foi a Valnice Milhomens. Né? Ela chegou a dizer que Deus tinha falado para ela que ia ser uma mulher, né? E ela deu a entender claramente que a Valnice que a Marina seria presidente do Brasil, né? Assim como também ela profetizou que em 2007 Jesus voltaria num sábado, né? Bom, enfim, teve Ulisses Guimarães, foi o principal articulador do projeto de impeachment do Collor, né? Ele sumiu, nunca sequer encontraram o corpo dele, né? E etc. Tem tantas coisas, né? Muita coisa é abafado. Então a mídia sempre vai fazer as suas estratégias habituais sob um comando majoritário. Ou ela não comenta mais sobre o fato, ou então ela satura sua mente com um monte de distrações, né? O que mais o povo brasileiro gosta? Futebol. Vamos falar bastante de futebol. Vamos falar de Olimpíada. Vamos falar das notícias internacionais. Não falo do Brasil. Vamos falar como é que está lá fora. Vamos falar das novas descobertas da ciência, né? Vamos falar sobre alimentação. O ovo é bom, o ovo é ruim. Não, o vinho é bom, o vinho é ruim. Cada hora é uma coisa, né? Então, e agora, né, o grande epicentro, né, a grande alternativa da mídia em geral é a pandemia. Quer dizer, qualquer coisa que ecloda, qualquer coisa que eventualmente venha a vazar do projeto e plano satânico que esteja acontecendo atualmente pelo mundo, é abafado, né, com a pandemia. Só se fala na pandemia, né? Então, voltando aos túneis. Por que esses túneis existem? Desde quando? Qual é a sua finalidade? Eles têm ligações satânicas? Aqui eu já antecipo. Sim, tem. Alta magia. E, como eu disse no começo, a internet está repleta de algoritmos, e esses algoritmos cruzam palavras e facilitam a sua localização. Então, a partir deste ponto aqui, é tudo calibrado para localizar e rastrear a fonte, né? Daqui para frente, desse vídeo, eu passo a correr algum risco, então peço suas orações aí, tá bom? A rede de túneis em Nova York possui ligações, sim, fato, com a alta magia. Eu estou falando de magia negra, não estou falando... tem gente que fala Quimbanda é magia negra porque faz sacrifício de animais. Não, não é a Quimbanda, tá? Eu estou falando, não é voodoo, estou falando de alta magia, a que domina o mundo, né? Que tem como planejamento principal o preparo das plataformas para a vinda do anticristo. É dessa alta magia que eu estou falando, onde existem entidades demoníacas de alta patente auxiliando, né? Dando também estratégias e direções, né? Então, tem um grande grupo de pessoas, eu estou falando aí os satanistas de alta patente, e eu sei como é que é isso, porque você fica assim mesmo, eu fiz parte da Irmandade por 8 anos, e esse grupo de pessoas, eles têm suas mentes completamente cauterizadas. Não adianta o que você fale, um satanista jamais vai se converter, né? O que me fez me lançar aos pés da cruz foi uma experiência com Deus que eu relato na série Filho do Fogo, né? E essa experiência me tirou da Matrix, me despertou, me fez acordar, me fez ver aonde eu tinha me metido. Mas é a experiência, então ora por eles, eu oro por todos eles, para que eles tenham uma experiência, um encontro com Deus, e esse encontro venha impactar na existência deles, né? E essas pessoas são capazes de fazer absolutamente qualquer coisa para manter os seus segredos, não importa. O foco e objetivo da sua mente, ele é quase obsessivo. Você tem que preparar a plataforma para o anticristo. Para isso você tem que eliminar obstáculos, qualquer obstáculo que tenha pelo caminho, né? Então enfraquece a igreja, que era a força de resistência, infiltrou na igreja, espalhou doutrina de demônio e aí misturou com doutrina humana. O que aconteceu? Né? A maior parte da igreja caiu, 90% da igreja caiu, né? Caiu, e aí não são inofensivas agora. Sobrou remanescente fiel,
né? Falei na série dois vídeos passados, né? Sobre o alvo agora é você. Estão atacando agora o remanescente fiel. Estão atacando você, estão atacando a mim. Vamos ficar esperto, né? Então o propósito tem que ser cumprido. E para esse propósito ser cumprido, não existem fronteiras, não existe ética, não tem barreiras. Algumas pessoas são consideradas descartáveis. Eu vou tentar fechar esse assunto antes de encerrar. Descartáveis. Quem são os descartáveis? São os popularmente pela Irmandade, pelo menos na época que eu servia a seita, eram chamados popularmente de estagiários, né? Então, existe um veneno de uma serpente muito venenosa, essa serpente é conhecida popularmente como cobra coral, né? É um veneno muito potente, capaz de matar um homem caso ele não seja socorrido em 2 horas. E existe também um outro veneno de um polvo, né? Pasmem, um polvo com altíssimo poder de letalidade, chamado polvo de anéis azuis. Eu vou pondo as imagens aqui, o polvo de anéis azuis e a cobra coral. O polvo de anéis azuis é encontrado na Austrália, assim como a cobra coral, e esses ambos são encontrados em vários outros continentes também. Então isso é interessante para a Irmandade, eles têm esses venenos, eles criam esses bichos, né? Eles têm vários esses bichos para extrair o veneno, né? Especialmente esse polvo de anel azul. Então eles misturam vários tipos de venenos, né? Veneno de sapo também, etc., e o polvo, especialmente falando do polvo de anéis azuis, o seu veneno é extremamente letal. Para vocês terem uma ideia, uma dose do veneno desse polvo mata 30 homens em 2 minutos. Até 2 minutos, pode ser antes, tá? 30 homens, uma dose de veneno desse polvo mata 30 homens em menos de 2 minutos. Imagina só que veneno poderoso é esse, né? Então, o ciclo desse polvo azul é de 7 meses. Então, por isso que eles chamam os estagiários, né? Os estagiários fazem uma analogia com o polvo. Como o ciclo de vida do polvo é de 7 meses, o estagiário tem uma serventia dentro da Irmandade de apenas 7 meses. Né? Eu vou explicar rapidamente e eu vou encerrar o vídeo. Então existem, como vocês sabem, recrutadores, pessoas que recrutam, né, quem que vai entrar na Irmandade, quem não vai entrar. Só que aqui eu estou falando deles recrutarem os estagiários, tá? Os falsos satanistas. Eles acham que mas não são. Eles acham que pertencem, mas não pertencem, tá? É um cenário só, tá? É uma interpretação. Então, esses recrutadores que vão selecionar os estagiários, né, e você vai entender como é que a mecânica funciona. Eles vão procurar alvos fáceis, né? Pessoas, e eles vão oferecer para essas pessoas, para esses alvos fáceis, tudo que a sua imaginação puder contemplar. Imagina qualquer coisa, ele vai te oferecer exatamente isso. Tudo que a sua imaginação puder contemplar, ele vai te oferecer. Esses são os falsos satanistas. Então, esse indivíduo, ele entra na seita, né? E é vedado a ele conhecer qualquer tipo de segredo verdadeiro, legítimo da seita. Então ele não conhece nada, né? Mas ele vai ser muito bem tratado, vão chaleirar bem, né? Eles tratam bem, né? Tratam bem para te enganar. Você se sente parte da família até, né? E aí ele inclusive vai fazer parte da escola de iniciados, só que só algumas aulas ele faz. Aulas que são bem básicas, que não vão aprofundar na magia, nem entram na magia ainda, né? Então eles se sentem fazendo parte, estão super bem tratados, tal, puxa, foi aceito, né? Essas pessoas foram aceitas sem convite. Você só entra na Irmandade por convite e há um critério de escolha extremamente rigoroso, né? Mas essas pessoas que mostram esse interesse obsessivo pelo diabo, tem gente que é obcecada pelo diabo, né? Por quê? É obcecada pelo diabo, pelo ocultismo, porque ele quer poder, ele quer fama, ele quer beleza, ele quer dinheiro, ele quer glamour, ele quer ser satanista. Porque satanista deve ser assim, porque assim muitas vezes glamorizam nos filmes, nos palcos, nos teatros, né? Nos clipes musicais, no cinema. Deve ser algo muito legal. Então essas pessoas, elas vão buscar entrar para a seita satânica por um caminho que é até ridículo falar, né? Mas essa é a verdade. Eles tentam entrar na Irmandade pela internet, né? Como se o satanista verdadeiro, legítimo, fosse recrutar alguém pela internet. Gente, isso é um absurdo, mas tá cheio de trouxa, né? Que entra em site satânico, né? Que tem toda uma página, você preenche os dados, aí vai dizer, olha, você foi escolhido. Você não escolheu porcaria nenhuma, você é uma peça descartável, né?
Então, essas pessoas entram em sites de ocultismo e lá os recrutadores estão presentes. Essas pessoas começam a entrar em chats que falam de magia negra, que falam de satanismo, e os recrutadores estão lá. Então, essas pessoas que estão ali estão em busca de alguma coisa para preenchê-los, eles querem ser aceitos, não é isso? Então, ao serem selecionados, você foi escolhido, né? Eles pegam as pessoas mais obcecadas, né? As mais malucas mesmo, aquele que diz que faz um juramento falso lá, se daria a vida pelo diabo, se mataria pelo diabo, a pessoa diz sim para tudo, ok, está recrutado, né? Então, ao serem selecionados, esses recrutadores, lembra, eles estão infiltrados nesses locais. Eles entram, né, de maneira falsa no satanismo, né? E eles fazem parte de um grupo chamado de estagiários. E assim como o ciclo do povo de anéis azuis é de 7 meses, no máximo, assim também será dessa pessoa. Porque não dá para você enrolar a pessoa mais de 7 meses. Ele vai perceber uma hora que ele não está aprendendo porcaria nenhuma, que ninguém está ensinando nada para ele, né? Então, o tempo de permanência dele, no máximo, vai ser de 7 meses. Então, caso ele seja necessário ser usado nesse período, ele é usado e depois ele é exterminado. Caso ele não seja necessário usar o estagiário, ele também é exterminado dentro de um ritual. Então, faz um ritual, né, e acaba exterminando ele. Claro, extrai o adenocromo e eliminam os restos dele. Então, o tempo máximo é de 7 meses. Nesse período, a Irmandade tiver que eliminar alguém, ela vai mandar quem? Manda o estagiário. Manda esse. Não manda alguém de dentro da seita, não correm riscos, manda o estagiário, né? Aí eles fazem a mistura de veneno, né? E dizem para o cara, olha, para você ser merecedor dos conhecimentos da alta magia, você tem que provar a sua lealdade. Então você tem que exterminar fulano de tal, beltrano de tal. E dão para ele, né, uma arma venenosa, só que disfarçada. Um veneno com alto poder de letalidade, né? Lembra aquela época do Kim Jong-un, ele mandou matar o irmão dele, o cara só colocou uma luva, né? Tinha um veneno na luva, ele só pôs no rosto do cara, o cara morreu. Tem venenos que entram pela pele e que causam estrago. Então, a Irmandade tem conhecimento de inúmeros tipos de venenos, né? Então, o método mais eficaz para isso, né, seria realmente usar a luva, só que ele daria muita bandeira. Então, eles usam uma caneta, podem usar um guarda-chuva ou podem usar uma bengala, que dispara esse veneno, mas não é um dardo, né? É uma bolinha minúscula, muito pequenininha, mas ela vem com velocidade suficiente para perfurar a sua pele e estoura lá dentro. E aquele veneno entrou na sua corrente sanguínea, né? E aquela pessoa vai morrer em 10, 15 minutos, no máximo, né? Então, esse estagiário sai de cena, ele pode aplicar no metrô, no trem, no ônibus, na rua, no meio de uma multidão. Ele pega e solta, né? Tem um alcance que pode chegar a 15 metros, né? Dependendo se for uma bengala ou um guarda-chuva, já a caneta é mais curta, né? Então, é preparado esse artefato, a pessoa dispara. Se ele foi bem sucedido na missão, tecnicamente ele vai ser premiado e vai receber os grandes segredos da alta magia. Se eles realmente confirmarem que o estagiário cumpriu a sua missão, o que eles vão fazer? Eles vão matar o estagiário do mesmo jeito, porque ele já cumpriu o seu destino, acabou, mata ele, né? Aí ele é usado em rituais, sacrifícios, além de obter o adrenocromo dele, né? Ou seja, ele vai ser sacrificado, a gordura dele, como eu falei no Filho do Fogo, vai se transformar em matéria-prima para a construção, para a elaboração de algumas velas, né, usadas em alguns rituais específicos, como matéria-prima para velas. Seus cabelos muitas vezes vão ser utilizados para a confecção de tapetes e seus restos mortais serão de alimento para leões, felinos em geral e também de crocodilos. E aonde eles conseguem isso, Daniel? Bom, muitas vezes esses restos mortais são oferecidos na sombra da noite, né, em zoológicos, né? Então, eles, com a colaboração, evidentemente, de um funcionário que patrulha o zoológico à noite, com a colaboração suborno, primeiro, e segundo, medo. Se você delatar, você morre, sua família morre. Eles descobrem tudo sobre o cara primeiro, sabe onde ele mora, o nome da família, do filho, onde estuda, eles rastreiam toda a vida do cara e ameaçam, né? Então trouxemos aqui comida para os felinos. Então o tratador vai lá e dá aquilo ali, mediante o suborno e medo, né? Então ele ganha dinheiro com aquilo e é devorado pelos animais, né? Uma outra forma
é usado é a cremação. É a cremação. Antes eles alugavam crematórios, né? Antes eles alugavam crematórios para cremar, tornar cinza, e depois joga a cinza num lago, num rio, no mar, e nunca mais você vai ver a pessoa, né? Mas agora eles têm seus próprios crematórios, com filtros especiais que não emitem odor, não emitem fumaça escura, fumaça quase transparente, né? São silenciosos e vira pó em pouco tempo, né? Então ele já tem esse tipo de coisa agora. Bom, gente, eu vou parar o vídeo hoje por aqui, tá? Ele é muito robusto, é muita informação. Semana que vem a gente continua parte 2. Meus irmãos, vocês têm que assistirem tudo, tá? Até o final, porque senão você não vai entender. Não adianta eu te dar estratégia se você não conhece o inimigo. É importante você conhecer o adversário. Lembra daquela estratégia de Sun Tzu? Se você conhece o adversário e conhece a si mesmo, você vencerá todas as batalhas. Essa é a estratégia de Sun Tzu, né? Então a Bíblia nos dá parâmetros para conhecer o adversário. A ênfase da palavra de Deus não é o diabo, mas ela fala sobre o diabo, fala sobre uma batalha espiritual, fala que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra potestades, principados, etc. e tal. Então existe uma batalha aqui ocorrendo, né? E eu preciso te passar informações disso. Eu tenho que te explicar muitas vezes coisas que você pode pensar é assustador, né? Por que eu preciso saber disso? Na verdade, você precisa saber disso para você entender um contexto de como se defender disso. Porque se você não souber como isso funciona, se não souber como é a realidade desse cenário, você nunca vai estar preparado para o contra-ataque. Então você tem que conhecer o golpe. No Kung Fu é assim, né? O golpe, o soco. Então eu tenho que aprender a dar um soco. Aí a partir do momento que eu aprendi a atacar, eu aprendo um contragolpe, né? Algo para neutralizar aquele golpe e rebater. Então é mais ou menos isso que nós vamos fazer, tá bom? Por enquanto eu estou te ensinando o golpe, como é que o satanismo ataca, como é que eles funcionam, como é que eles fazem, tá? Como é o seu métodos operandi, né? Seu modus operandi. Então, seria aqui a nossa analogia para um soco, tá? Ensinei o soco, né? Aí, no decorrer dessa série, eu não sei em que momento, eu vou te ensinar o contragolpe, como se defender do soco, como se desviar do golpe e contra-atacar, tá? Então é isso. Gente, até semana que vem, não percam. Parte 2 de adrenocrome. E orem pela gente. Orem, estendam as mãos, ajudem, auxiliem e ajudem a expandir a mensagem da cruz. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, queridos. Até semana que vem.